que choram e alegrar com os que se alegram, né? A Bíblia diz, e é a verdade. Mas tem vezes que acontece isso mesmo, pastor Wilson. A gente tem dia que a gente parece que está com um sentimento assim, né? De vontade de chorar, tem vezes da vontade de ir embora. E o acúmulo também de muitas aflições, de muitas tribulações. E tem vezes que o Espírito Santo parece que desce na gente assim com uma unção. E a gente está com muita coisa acumulada, a gente começa a chorar. E é bom. É bom que aí a gente fica livre do infarto, fica livre de morrer subitamente, né? Porque a gente está acumulando, de repente o Espírito Santo ele desce dentro de nós e faz a gente jogar tudo para fora. Eu tenho vezes que eu fico procurando, será que tem alguém que eu possa sentar e me abrir? Assim, me abrir o coração e contar um pouco, né, daquilo que está dentro de mim, que a gente é humano, né? Porque a igreja tem um pastor, né? Os irmãos têm um pastor. E se você passa uma luta, então você liga para o pastor e Deus usa o pastor para dar uma palavra, para te animar, para te ajudar a vencer, resolver os problemas, seja lá o que for que você passar, Deus te deu o pastor. E a gente sabe que o pastor também é humano, é ovelha também. Só que achar uma pessoa para entender o pastor é a coisa mais difícil que tem. Ele entende todo mundo, mas achar alguém para entender ele. O pastor, ele é usado por Deus para dar uma palavra, para parar com o alvoroço, né? Para levar o povo ao amor, à união, para levar o povo ao quebrantamento, para levar o povo, né, a obedecer a palavra. Pelo Espírito Santo, Deus o usa. E a gente lembra daquela expressão, médico, cura a ti mesmo. E muitas das vezes a gente quer conversar com alguém e a hora que a gente muitas das vezes até pega no telefone, o coração da gente não dá conta. Eu já cheguei a passar momentos na minha vida que eu falo assim, não, o silêncio é a melhor coisa. Falar com Deus. Muitas das vezes a gente consegue algum colega ou outro para conversar, mas a gente conversa pouco, porque a gente não sabe se ele vai ter estrutura para a gente desabafar um pouco com ele, né? Pode todo mundo desabafar comigo que eu recebo aquilo, consigo ajudar, mas eu até hoje não encontrei ainda alguém que eu possa sentar e me desabafar. Eu sou muito assim, fechado, reservado comigo mesmo. Não que não tenha pessoa de confiança, eu tenho muita gente de confiança, pessoas, né, como temos o pastor Wilson, tudo, mas tem coisas que é só Deus mesmo. Então a gente desabafa com Deus. A gente chega nele e fala, Senhor, aqui está essa causa, aqui está isso, aqui está aquilo, que o Senhor possa me ajudar nisso. E a única coisa é isso aí, chorar. Chorar aos pés do Salvador. Como tem aquele, no melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E é muito bom a gente ter quebrantamento. Eu já tive muitos quebrantamentos e a gente sabe que chorar faz bem. Não de tristeza, né? Como o pastor Wilson diz, né? Até de tristeza é bom de vez em quando chorar de tristeza também, que é melhor a gente jogar para fora do que guardar, né? Guardar dentro da gente. Então, irmãos, eu estou muito feliz mais uma vez de poder estar aqui com os irmãos, né? Amém. E hoje eu quero não desabafar, mas eu quero falar a palavra de Deus, né? Falar a palavra do Senhor, e creio que nós vamos ser muito ajudados. Eu quero ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7, né? Do 1 ao 7. Nós sabemos aqui que a
Apocalipse mostra algo muito poderoso para nós. E creio que nós vamos ser muito ajudados aqui, muito ajudados. Os irmãos podem, se colocar de pé. Hoje temos a ausência da irmã Maria, A irmã Cacilda mandou para nós uma mensagem dizendo que conversou com ela e, devido estar um pouco resfriada, então ela preferiu não vir. E então a gente vai lembrar dela em oração, na Maria, que a gente sabe também que o tempo, a chuva veio, aí uma chuva até boa, mas nós cremos que tudo contribui para o bem, E creio que seremos muito abençoados nesta noite. É muito conhecida a Escritura, Eu agradeço os irmãos, por ter vindo, estar todos aqui, é muito bom. Se não fosse vocês, não teria sentido da gente estar aqui, Porque o que nos traz aqui é os irmãos, A igreja que está aqui em Bandeira do Sul, no sul de Minas. Apocalipse 10, verso 1 ao 7. Está escrito assim: Eu vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, que são 7 selos, eu ia escrevê-las. O que os 7 trovões significavam. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela. O que os 7 trovões, 7 selos, falaram, e não os escrevas, porque não era comissão de João para fazê-lo. Ele viu tudo como profeta, mas Deus mandou ele selar. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e a terra, criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que é um período de tempo, quando tocar a sua trombeta, mensagem ser falada, transmitida, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, tanto do Velho Testamento, Daniel e outros profetas, Isaías e outros profetas, Ezequiel, profetas que tiveram visões, símbolos,
se cumpriria todos os segredos de Deus, como anunciou aos profetas. João aqui, seus servos. Pai bendito, mais uma vez a gente nos coloca na tua presença para ouvir a tua voz. A voz do Senhor, nós sabemos que é a palavra do Senhor. E nós sabemos que a palavra do Senhor do Gênesis a Apocalipse, que foi escrita pelos profetas e apóstolos, nós sabemos que eles foram escribas, homens que foram inspirados pelo teu Espírito Santo para escrever. Nós sabemos que muitos não escreveram, mas falaram, viveram, e outros, comissionados pelo teu Espírito Santo, escreveram a vidas de grandes profetas. Outros profetas escreveram, como Moisés, como a gente temos grandes profetas que foram escribas, como João, o revelador de tudo aquilo que ele viu quando foi arrebatado no dia do Senhor, profeta do Novo Testamento. E agora, Pai, nesse último dia, o sétimo anjo, a sétima era da igreja, a era de Laodiceia, nós sabemos, Pai, que ele teve essa comissão de pegar todos os segredos revelados, porque quem revelou foi o Senhor, o anjo forte, o todo-poderoso, o Cordeiro que é digno de abrir os selos, desatar, abrir, olhar, o único que é digno, e entregou na mão do sétimo anjo aqui na terra, para trazer para nós a compreensão da hora em que estamos vivendo e para mostrar quem somos nós. Ajuda-nos mais uma vez e nos dê um bom tempo nesta noite. Peço perdão de minhas fraquezas, de meus pecados, e que o Senhor me ajuda mais uma vez a ser um instrumento para benefício dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós cremos que vamos ser muito abençoados. Eu estou aqui, irmãos, em minhas mãos, com o livro dos 7 selos, em minhas mãos. Todo mundo tem esse livro, né? Eu creio que todos têm, que foi distribuído para todos os irmãos, né? E também as 7 eras da igreja também foi distribuída para todos os irmãos. Nós temos aqui, essa aqui é as 7 eras da igreja, que Deus colocou no coração do irmão Brana, para que nosso precioso irmão Livei, ou Levi, né? Como em inglês a gente não sabe expressar muito, mas eu creio que é irmão Livei. Deus pediu para o irmão Brana, né? Deus falou para o irmão Brana, pedir a ele, né? Porque eu creio que tudo que o irmão Brana fazia era uma direção de Deus, para que ele pegasse as fitas e colocasse, né? Corrigisse as gramáticas e fizesse um livro. Esse livro das 7 eras da igreja aqui, ele é um livro corrigido, esse que nós temos, corrigido. Mas nós temos também o livro das 7 eras da igreja, que não é corrigido, que é o irmão Brana mesmo pregando. Então esse aqui é corrigido, e temos as fitas, que o irmão Brana pregando o livro das 7 eras da igreja. Então tem coisas que o irmão Brana disse lá, que não foi colocado aqui. Quem tem o original sabe disso, e creio que agora, por último, a Voz de Deus, ela tem já traduzido já as eras, está traduzindo as eras da igreja no original. Mas esse livro aqui,
ele é o assim diz o Senhor. Porque o irmão Livei era um homem revelado, cria na mensagem do irmão Brana, e depois que o irmão Livei fez as correções, tudo direitinho, gramática, né? Não erro de gramática, não é erro escriturístico, erro de gramática. Depois que o irmão Livei fez a correção, o irmão Brana ficou com esse livro muito tempo mesmo. E o irmão Brana só liberou esse livro depois que ele pregou os 7 selos. Então, esse livro das 7 eras da igreja foi liberado pelo profeta, porque o irmão Brana depois releu ele e pôs mais algumas coisas aqui. Então, esse livro aqui, ele faz parte do livro dos 7 selos. Não tem jeito de pregar os 7 selos sem pregar as 7 eras. Então, primeiro, 7 eras da igreja, 7 selos. Por quê? Porque 7 selos está dentro das 7 eras da igreja. Porque os primeiros 4 cavalos, branco, vermelho e preto, e o amarelo, nós vamos entender primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. E a primeira, segunda, terceira e quarta era. Entendeu? E quarta era, nós vamos pegar essas 4 eras, vocês vão entender que a primeira era, o cavalo branco é o espírito nicolaíta. A segunda era, nós vamos ver o cavalo vermelho. A terceira era, ela já abrange o cavalo preto, já abrange mais 3 eras. A terceira era é a era do cavalo preto, é a era de trevas, aonde teve uma escuridão completa. Que aí na terceira era até a 6ª era, o diabo cavalgou nesse cavalo preto, trevas espirituais. Então foi o período maior de tempo foi a era negra, que foi dentro de 3 eras. Mesmo na era negra, teve mais da terceira à 6ª era, nós vamos ver que Deus ainda trabalhou. Mesmo nas trevas, Deus trabalhou no espiritual em oculto. Porque nós vamos ver Deus trabalhando na era das trevas, o diabo operando com toda a força, Deus trabalhou. E porque aqui no livro das 7 eras é simples a gente ver, né? Os irmãos estão vendo o quadro aqui, né? Do meu lado aqui tem a pirâmide, que mostra, e do lado de cá tem. Os irmãos vão ver que eu citei aqui, a era de Éfeso, ela foi o cavalo branco. A era de Esmirna, a era de Pérgamo, nós vamos observar que o diabo montou um cavalo vermelho e ele foi trabalhando. Aí na era de Tiatira e na era de Sardes e Filadélfia, ele vai montar no cavalo preto. E quando ele monta no cavalo preto, é a era das trevas. E na era das trevas, Deus levanta sempre um mensageiro. Nós vamos notar que Deus levantou na era das trevas, Deus levantou Martim, Deus levantou Columba, Deus levantou Wesley e Deus levantou John Wesley. Lutero e John Wesley, que foi o 6º mensageiro no período da era das trevas. Aqui nós vamos notar que o diabo, ele trabalhou com toda a sua força desde o princípio, branco, vermelho e negro. No branco, o anticristo. No vermelho, derramou sangue, matou muitos cristãos. E na era das trevas foi quando a Bíblia foi tudo preso. A Bíblia só podia estar na mão do sistema romano. Foi era de trevas mesmo, eles que interpretavam, eles que faziam o que queria. Foi no tempo que a igreja romana ficou a mais rica do mundo, que o ouro, tudo ela pegou para ela, e explorava as pessoas. Todo mundo conhece a história. Então, nesse período de era de trevas, nós sabemos que Deus trabalhou através de 3 unções, que foi leão, o boi e o homem, que nós sabemos que é aquele animal que apareceu, o querubim de Apocalipse, que tinha
o rosto de leão, o rosto de boi, que é o touro, né? O boi, que é animal de sacrifício, e o homem. E a águia. São 4 unções. 4 unções que vieram sobre homens no decorrer dessas eras da igreja. Então, as 3 unções começou Paulo, depois ela passou para Irineu, Martim, Columba, Lutério e Wesley. Que nós sabemos que essas 3 unções que ficaram combateram o diabo como o anticristo, como um assassino derramador de sangue dos cristãos, e também como ele levando ao povo a uma escuridão total, espiritualmente falando, trevas total, somente uma adoração errada. Então todos foram contaminados, até os cristãos foram contaminados. Que nós vamos ver aparecendo os mensageiros depois de Irineu. Nós vamos ver os mensageiros que apareceu, todos eles que nasceram, vieram, eles estavam envolvidos com o sistema romano. Todos eles tinham envolvimento. Mesmo Lutero ele tinha envolvimento. Ele foi tirado, expulso, né, da igreja católica, porque ele levantou com 95 teses, mas ele ainda trouxe bagagem da igreja católica. Mas tinha uma unção de Deus sobre aquele homem. Porque o irmão Brana fala sobre o broto de milho, né, que começa com a semente plantada, que a semente foi no Pentecoste. Foi plantada, a árvore noiva foi crescendo. O irmão Brana fala do milho, que vem um talo, depois vem as folhas, vai crescendo. Depois vem a espiga, a casca, e depois dentro da casca está ali a semente. Só que a semente ela só aparece depois que está tudo pronto, tudo maduro. Só que aí, para a semente aparecer, o talo já morreu, as folhas já morreu, a casca já morreu, só fica vivo a semente. Então, se nós olharmos as eras da igreja, praticamente tudo já ficou no passado. Tudo, na história nós sabemos que tudo vai ficar no passado. Agora nós estamos na era da semente, na era da manifestação dos filhos de Deus. A era da casca foi a era pentecostal. A casca protegeu a semente. Por isso que nós vamos ver que o diabo, ele misturou as 3 cores e mostrou quem ele era. Que ele não deu o nome no primeiro cavalo que ele montou, no segundo e nem no terceiro. Mas quando ele misturou as 3 cores, que é 3 poderes, ele deu o nome dele no quarto. E o nome era morte. E o inferno o seguia. Quando ele manifestou que o nome dele é morte, para matar a alma, para levar as pessoas ao inferno, Deus levantou o animal semelhante à águia, uma unção. Uma unção, e essa unção semelhante à águia, ela é uma unção profética. E esta unção caiu sobre o ministério de nosso profeta William Marion Branham, que foi o homem que enfrentou a morte cara a cara. Vocês podem ver que o único que enfrentou a morte cara a cara no ministério foi o nosso profeta William Branham. Ele enfrentou o diabo cara a cara, mas ele tinha uma unção sobre ele para isso. Porque nós sabemos que o único que o diabo tinha que parar diante dele na era de Laodiceia, no século 20, foi o nosso profeta. O diabo parava mesmo.
Por quê? Porque ele nasceu com uma unção especial desde o nascimento. E Deus falava com o nosso profeta face a face. Vocês sabiam disso? Deus falava com ele face a face. Esse dia eu falei sobre 3 profetas que Deus falou face a face: Moisés, Paulo e o William Branham. Deus apareceu para outros, sim, mas de outras formas. Mas face a face, somente Moisés, Paulo e William Branham. Deus falava com ele mesmo. O único que viu o Senhor Jesus Cristo no decorrer das eras, a pessoa dele, o corpo dele, nós sabemos que foi o irmão Branham. O irmão Branham, ele viu quando o anjo veio a mim e a sua comissão. O irmão Branham relata lá no meio do milharal, ele fala que ele apareceu para ele e ele o viu. Quando ele conta sobre aquela foto pintada por Hoffman, que ele, quando viu o seu rosto, ele lembrou aquela pintura que é a que mais se aproxima, mas aquela pintura não é Jesus. Por isso que nós sabemos que aquela pintura, ela foi uma inspiração que Hoffman teve, mas ela não é Jesus. Ela é muito parecida. Então, nós não temos assim, nem o irmão Branham nos diz que aquela pintura é Jesus. Por isso que nós não podemos confundir. Aquela é uma pintura que Hoffman pintou e ele teve uma inspiração, e aquela foi a única que mais se aproximou, mas não é Jesus. O único que viu ele depois foi o nosso profeta. Viu ele mesmo, ele virou para ele e ele viu o seu rosto, como ele o é. Então nós sabemos disso, que esta unção da águia, ela veio para combater o diabo em toda a sua força. Por isso que essa mensagem aqui, irmãos, eu trouxe elas aqui, essa mensagem aqui, o diabo não pode contra ela. Sabe por quê? Porque esta mensagem é a revelação do plano de redenção de todos os eleitos de Deus, desde Adão até o último que vai entrar. E as portas do inferno não podem contra a revelação. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Jesus falou para ele? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque Pedro quer dizer uma pedra pequena, mas só que Jesus não está falando sobre ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que ele tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Revelação, tu és o Cristo. Sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então o diabo não pode prevalecer contra a revelação desta mensagem no coração do eleito. Ele não pode prevalecer. Então, irmãos, esta mensagem do profeta de Deus, porque nós sabemos que ele pregou por volta de 1205 sermão, mas eu quero dizer para os irmãos que todos os sermões que ele pregou, esses 1200 que foram gravados, está tudo dentro dos selos e das eras. O profeta reuniu tudo que ele pregou dentro aqui. E no final da sua vida, depois de 63, ele ficou aqui ainda, e ele pregou muitos sermões depois de 63. Mas você vai ver que todos os sermões que ele pregou, ele não saía dos seus. Sempre ele citava os seus, sempre ele voltava nos seus. Inclusive, esse livro das 7 eras da igreja, se vocês lerem, vocês vão entender que ele está dentro dos selos, do livro dos selos. Por quê? Porque isso foi Deus nos dando justamente o cumprimento desta profecia.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar, pregar a sua mensagem, trombeta, que é o som certo, se cumpriria todos os segredos que seriam revelados. Todos os segredos seriam abertos. Então se cumpriria tudo aquilo que estava oculto, símbolos do Velho Testamento, semente da serpente. Se você pegar o livro das eras, nós vamos ver a semente da serpente, o rastro da serpente dentro dos 7 selos. João Branham mostra o diabo lá, desde enganando Eva, colocando a semente Caim, maligna, dentro do ventre dela, através da incredulidade de Eva, trouxe um filho de adultério, e através daquele filho de adultério, ele entrou, o diabo matou o filho de Deus, Abel, e dali para cá o diabo veio trabalhando e gerando o que gera até hoje, que é morte, que o trabalho dele é gerar morte. Mas Deus sempre levantou profetas e homens para vencer, ser vencedor e não ser enganado. Mesmo na antiga aliança, Deus teve seus filhos. Mesmo antes do Cordeiro humano vir trazer a redenção para redimir-nos, Deus tinha um meio de prover uma salvação para guardar a alma de todos os seus eleitos da antiga aliança, que eles praticavam o que era oferecer um animal como sacrifício para morrer no lugar dos pecados, do pecador que tinha pecado. Então o animal cobria o pecado de cada pecador. O pecador pecava e o animal cobria. Então Deus permitiu uma lei, uma ordenança temporária de sacrifício de animais para cobrir o pecado, para chegar no tempo dele mesmo. Porque nós sabemos, irmãos, que todos os profetas, mesmo que foram usados por Deus, todos erraram, todos tiveram arranhões, todos o diabo fincou neles o ferrão da morte, tiveram falhas humanas, tá? Não nas profecias, mas falhas humanas. Quando eles diziam assim diz o Senhor, e aquilo era Deus mesmo, aquilo cumpria. Até mesmo o falso Balaão falou assim do Senhor e cumpriu. E nós temos profecias de outros profetas que eram homens de Deus que falou e não cumpriu. Temos falsos, verdadeiros profetas. Então, a própria Bíblia, ela é muito clara de mostrar o trabalhar de Deus desde o princípio. E o diabo, ele teve acesso a derrubar, a matar, a destruir todos os profetas, inclusive a levá-los a falhar, a ter fraquezas. Mas Deus, ele mesmo tinha profetizado que ele mesmo ia vir aqui na terra. Ele mesmo ia entrar em um corpo de carne humana para fazer o trabalho de redenção, que era deixar o substituto animal e ele ser o cordeiro humano para morrer. Só que o único que tinha poder para morrer e reviver novamente, ressuscitar, era Deus. E ele criou aquele corpo de tempo, que viveu do 0 aos 33 anos, foi para a cruz, morreu, e Deus o levantou ao terceiro dia, pagando o preço do nosso resgate, tirando nós das mãos do diabo, porque todos nós estávamos presos nas mãos do diabo. Adão preso na mão do diabo, todos estavam presos na mão do diabo, todos, os profetas, tudo estava preso. Só que debaixo de sacrifício de animais. Tinha uma proteção
que o diabo não podia levar eles ao inferno. Mas quando Jesus morreu e pagou o preço, foi aonde que ele foi lá no inferno. O irmão Branham disse que ele primeiro desceu, passou na sexta dimensão, que era o paraíso, porque sexta dimensão, irmãos, nós falamos uma expressão de sexta dimensão, hoje é sexta porque está acima, mas o paraíso na verdade era embaixo. Então ele passou no paraíso e levou cativo e cativeiro, então tirou todos os irmãos, profetas que estavam debaixo de sacrifício de animais e levou para cima, para a presença de Deus. E a Bíblia diz no São Mateus 27 que muitos dos santos do Velho Testamento ressuscitaram em corpo humano. Se você ler essa mensagem, Jó, o servo de Deus, e a vida de Jó, capítulo 19, o versículo 25, se não me falha a memória, eu sei que meu Redentor vive. Jó ouviu 6.000 anos ou 4.000 anos antes, Jó já tinha visto o Redentor. Só que Jó, ele viu em visão, mas no Salmo, ou em São Mateus 27, Jó o viu fisicamente. Quando Jesus ressuscitou, Jó e os santos do Velho Testamento ressuscitou tudo também. Abraão, Sara, Isaac, Jacó, todos eles ressuscitaram, porque o sangue do Cordeiro de Deus levou cativo e cativeiro, e eles ressuscitaram, e a Bíblia diz que foram vistos por muitos andando em Jerusalém. Foram vistos, todos eles. Alguns viam, outros não, porque eles estavam em corpos glorificados, no mesmo corpo que o Senhor Jesus ressuscitou. E eles foram arrebatados também. Quando Jesus subiu, foi arrebatado, eles foram com ele. Os santos do Velho Testamento já foram arrebatados, em corpos glorificados. Agora, os santos do Novo Testamento, desde Paulo até a nossa era, e aqueles que hão de entrar, reconhecer sua posição no corpo de Cristo, porque na verdade, nós nascemos no corpo, e Deus nos encontra, Deus faz nós nascer de novo, que é um trabalho de Deus, justificar, santificar, batizar com o Espírito Santo, mudar o homem, é um trabalho de Deus, que é um trabalho de redenção, de mudança. Nós sabemos que todos os eleitos de Deus, eles somente vão ser transformados e glorificados quando acontecer o último membro do corpo entrar e quando estiver na véspera de Jesus vir. Porque antes dele aparecer nos ares, os santos do Novo Testamento que estão no paraíso hoje, aqueles que o irmão Branham viu, de Paulo e os das eras da igreja, e nós que cremos na mensagem do irmão Branham do século 20 e hoje, todos que morreram em Cristo e os que ficarem vivos, por isso que Hebreus diz que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Então, quando eles estiverem todos ressuscitados, e nós, juntamente com eles, ressuscitados, seremos transformados. E a voz de arcanjo, ela vem primeiro na noiva, que é a voz da ressurreição. Ela vem primeiro na noiva. O profeta diz que quem vai chamar os mortos é quem? É aqueles que ficarem vivos, e eles virão para o nosso meio. Só que isso será uma coisa oculta do mundo, o mundo de pecado, porque eles estão em trevas. Isso será um acontecimento visível somente para os eleitos. Os santos ressuscitarão, nós todos seremos transformados juntamente com eles. É 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, verso 13, nós vamos ver isso. E nós seremos todos transformados juntos, e nós vamos ficar um período aqui na terra, nesse tempo, que terá uma reunião aqui, um ajuntamento, que será o verdadeiro companheirismo de todos os eleitos do mundo.
ressuscitados, e nós nesse período, as virgem-nécias já ficou para trás, ela já ficou para trás, e nesse período, que não é mais de 40 dias, que será um período do mesmo tempo que o Senhor Jesus ficou aqui, 40 dias na terra, os santos vão reunir, e quando reunir todos os santos do mundo todo, eleitos e ressurretos, os que ficarem vivos, Jesus vai vir nos ares. Quando Jesus vir nos ares, aí cumpre as escrituras sagradas. Aí nós seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, e iremos para as bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro nós vamos entrar naquele salão de festa. Salão onde vai ter comida, onde vai ter bebida, porque estaremos em corpos humanos glorificados, e esse corpo humano, ele vai habitar na 7ª dimensão. E esse palácio está em cima. Nova Jerusalém está em cima, está oculta. Ela já está pronta, não está? A cidade não está pronta? O irmão Branco disse que os anjos estão extasiados, está tudo pronto. A cidade nós vamos morar nela. Só que essa cidade que nós vamos morar nela, de ouro puro, vai ser aqui na terra. Só que antes dela descer do céu, a Jerusalém de Deus, nós estaremos em uma festa de casamento, comendo, bebendo, naquela mesa de milhares de quilômetros, aonde todos nós teremos os nossos assentos, nós que fomos escritos os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. O que é o livro da vida do Cordeiro? A palavra. É o livro de redenção. Fomos comprados com alto preço, com o sangue, todos eleitos estarão naquela mesa. Oh, glória a Deus. 3 anos e meio. Aí nesse tempo já não interessa para nós o que vai acontecer aqui embaixo. As pessoas ficam preocupadas com grande tribulação. Não interessa para nós o que vai acontecer na grande tribulação. Não interessa. O que interessa é o que vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Mas que o nome vai estar mudado já? Lá. Não, esse nome é daqui da terra. Esse nome não existe mais. Né? Esse nome nosso aqui, Júlio César, só aqui. Cacilda, Isabel, Geraldo, Wilson, isso aqui é o nome que nós herdamos aqui da terra. Lá é o novo nome, é o nome que nós vamos receber uma pedrinha, uma pedra branca, né? Uma pedrinha, e nela vai estar o novo nome. Quando eu li isso aí, fiquei, nossa. O nosso nome hoje, irmãos, o nosso nome hoje, espiritualmente falando, sabe qual que é? Senhorita Jesus Cristo. Hoje o teu nome é Senhorita Jesus Cristo, como igreja, porque a igreja representa a mulher, esposa do Cordeiro. Espiritualmente nós estamos casados pela palavra, já estamos casados pela palavra, mas fisicamente será nos ares, depois da transformação. E quando casarmos fisicamente nos ares, naquele encontro, o encontro é o casamento. O irmão Branco diz que o noivo já está pronto. Quem não está pronto é quem? A noiva. O noivo já está lá esperando. Ele está ansioso. O salão está pronto, está tudo certo. Então ele vai vir só nos ares e ela sobe ao encontro dele. Aí é o casamento. Aí ele leva ela para onde? Para o palácio. Palácio da festa das bodas. Aí é 3 anos e meio de festa. E nesse período de 3 anos e meio de festa, que ainda é tempo, aqui embaixo será aonde que todos os seres humanos vão entrar no período da grande tribulação. Que é um pouco complexo, que nós não temos muito assim que ficar aprofundando nisso. Não interessa a noiva. Você tem que aprofundar na redenção. Aprofundar na tua vida diária para ser arrebatado. Mas o que vai acontecer na grande tribulação com virgem Nécia, o que vai acontecer com
até os 144 mil judeus, isso não interessa para nós, irmãos. Não, nós temos que amar Israel porque eles fazem parte da nossa família no céu. Nós sabemos disso. Os 144 mil faz parte. Mombrana chega a dizer que eles serão os eunucos que vai servir a noiva dentro da cidade. Então, irmãos, haverá muitas pessoas salvas. As nações, as virginésias. Então, são milhões de milhares de pessoas que vão ser salvas. Pessoas que nunca imaginaria que aqui na terra foram até incrédulas, até ímpias, mas foram pessoas boas. Vai chegar lá diante de você uma pessoa que aqui foi ímpia, ele não creu em nada, foi um pagão. Ele vai chegar lá diante de você no trono branco, porque lá quem vai julgar é o juiz e a juíza, é rei e rainha. Só que Paulo disse que quem vai julgar o mundo são os santos. Aí aquela pessoa que te deu um copo de água, aquela pessoa que te fez um bem, que nunca veio na igreja, que nunca, mas ele te fez um bem para você, ele vai estar diante de você. E quando você olhar e lembrar que ele te fez um bem para você, você tem um coração do Cordeiro. Você vai dar para ele vida eterna. Eles entram na vida eterna, eles não têm, eles entrarão. Porque eles estarão lá diante do trono, que eles vão ressuscitar também, mas para condenação ou para a salvação. O lago de fogo nesse dia já estará pronto. E quando Jesus se manifestar, é só ler São Mateus 25. Vai separar os bodes para um lado e as ovelhas. Lá a expressão é como o pastor, diz como o pastor separa o bode das ovelhas. Então lá terá redenção para essas pessoas. Até aquelas pessoas, irmãos, que nunca ouviu falar de Jesus, Deus não vai condená-las. Porque elas não tiveram oportunidade. Você pensa essas pessoas sinceras nesses países que não tem jeito de entrar no Evangelho. Deus é justo. Por isso que não cabe a nós fazer julgamento nenhum. Tem pessoa sincera que não pode entrar no Evangelho, é proibido. Mas dentro da alma delas clama por Deus, clama por misericórdia. Tem pessoas em países aí que o Evangelho não entra, a mensagem não entra, é brindado mesmo. Mas tem gente lá que a sua alma crê em Deus, a sua alma ama Deus, mas eles estão ali por umas circunstâncias, por causa de onde que eles nasceram. Por isso não cabe a nós julgar ninguém. Agora isso não interessa como vai ser, porque tem gente que quer fuçar e quer procurar, né? A palavra fuçar, né? É uma palavra até estranha, né? A pessoa quer ficar examinando e pesquisando, melhor dizendo, fica melhor para dizer, mas nós vamos saber quando chegar lá. Então a nossa vida aqui hoje, ela tem que viver dentro do livro de redenção, que é o livro que nós estamos com ele aqui, que é a revelação da palavra de Deus, que é a mensagem do dia. Por isso que nós não temos como pregar, irmãos, mensagem para o arrebatamento sem pregar as mensagens, os sermões que o profeta William Branham pregou. Porque a fé para o arrebatamento está na mensagem, e a mensagem é a revelação da Bíblia. Por isso que o diabo hoje está levantando contra. Falou que o irmão Branham plagiou isso aqui. O irmão Branham não plagiou, irmão. O irmão Branham, irmão, ele não veio trazer nada novo. O irmão Branham, ele foi o vaso que Deus usou para colocar em ordem aquilo que Deus já tinha tudo pronto. Agora, a única coisa que Deus trouxe para nós que é nova foi a abertura da palavra, que é a abertura da revelação dos 7 selos. Mas isso foi Deus, porque nenhum homem foi digno. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra. João chorou, não havia ninguém digno. João chorava muito, mas ele ouviu uma voz de João: não chores, tem um que é digno. Não chores, porque tem um que é digno. Então João levantou para ver quem que era digno. O único. E quando
João foi ver quem era digno, ele escutou o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir, olhar e desatar os selos. E quando João virou para ver o leão, ele viu o quê? Cordeiro. Por quê? Porque o mesmo cordeiro intercessor, que é advogado hoje, ele será o leão juiz amanhã. É simples, irmãos. Cavalo branco, o pastor Wilson um dia falou sobre isso, eu não esqueço disso. Cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, sabe o que é isso? É poder que o diabo exerceu em um período de 7 eras da igreja. O cavaleiro é o mesmo. Mas o cavaleiro é o mesmo diabo, montou no branco, desceu do branco, montou no vermelho, desceu do vermelho, montou no preto, desceu do preto, e montou no amarelo e está cavalgando. Diabo, demônios, o inferno seguindo ele. Ele vai a palhaça de circo, ele vai lá e muda de... É isso aí. É simples. Isso, e a abertura, irmão, da palavra, dos 7 trovões, a revelação, é simplicidade. Por isso que, se nós pegarmos a mensagem do irmão Brana e queremos fazer dela algo muito paradoxal e coisa grande, Deus não aceita. É manjedoura, é simplicidade, é uma Virgem Maria com um viúvo para casar, noiva de um viúvo velho já, e de repente acha grávida do Espírito Santo. E hoje é a mesma coisa, uma igreja que ninguém dá nada para ela, todo mundo chamando de falso, todo mundo chamando de Beelzebu, todo mundo chamando que nós cremos em falso profeta, mas essa é a Virgem, noiva do Senhor Jesus Cristo, que Paulo disse: estou zeloso de vós, segundo os Coríntios capítulo 11, estou zeloso de vós para vos preparar como uma virgem pura, a saber, a um marido, Cristo. Diz que a mensagem é espiritismo. Para os incrédulos, mas para nós ela é espiritual, ela é Deus. Espiritismo. Então, irmãos, é coisa simples. Leão, touro, homem, águia. São unções do Espírito Santo, virtude, poder em homens para vencer o diabo em suas eras. Porque o diabo usa homem, não usa? Por que ele usa homem? Porque ele sabe que Deus trabalha através de homem também. E ele é um copiador. Deus usa o homem. Deus usou quem? Adão. Adão para quê? Para governar a terra. Aí o diabo ficou com inveja, ele não podia criar um filho para ele ter o planeta dele, para ele governar. O que ele fez? Ele enganou Eva e colocou um filho da serpente no ventre de Eva e entrou nele para governar o Éden satânico hoje. Se vocês lerem o Deus dessa era maligna, o Éden satânico, o mundo caindo em pedaços, vocês vão ver isso. É coisa simples, mas as pessoas querem fazer um cavalo de batalha, né? Então há muitas coisas, irmãos, que estão aqui dentro dessas mensagens, que nós devemos tomar isso para nós como Deus em simplicidade. É como beber essa água aqui, ó. Não tem nada complicado. A mensagem não é complicada. Quem é complicado são muitos pregadores, mas a mensagem não. Mas pregadores não da noiva, porque o pregador da noiva, Deus usa ele para pregar simplicidade. Beleza, ontem, né? Amém, foi muito bom, meu pastor Kelvin, foi muito bom. Então, irmãos, aqui ó, na mensagem Deus em simplicidade, vamos parar, né? Eu olhei aqui, a hora já está mandando nós embora. Na mensagem aqui, Deus em simplicidade, escute isso daqui para os irmãos ver. É muita coisa boa. Eu até separei alguns parágrafos aqui para me ler. No parágrafo 100, Deus em simplicidade, eu creio que é 121 que eu anotei aqui. São mais parágrafos, mas vamos tomar
algo assim mais próximo para a gente. Deus em simplicidade, deixa eu achar aqui. Isso mesmo. A partir do 116, e nós vamos adiantar um pouquinho aqui para a gente ver algo muito sobrenatural aqui. Vamos aqui ao 118. Escute isso daqui. O que este livro de redenção? O que é este livro da redenção? O profeta diz aqui. O que é este livro da redenção? Este título de propriedade. Título registrado de propriedade. Ele faz a pergunta. O irmão diz: registrado. O que significa registrado? Significa que foi feita uma análise até sua origem. Como aquela pequena gota de tinta. Esta manhã, quando ela cai naquele cloro, pega um balde de água, coloca cloro nele, bastante cloro, o cloro puro mesmo, e pega uma tinta preta, pinga lá. O que acontece com aquela tinta? Ela desaparece. Você já fez o teste? Pega uma tinta preta e pinga dentro de um cloro para vocês verem. Ou pega uma roupa manchada, suja, preta, suja, e joga e deixa dentro de um cloro para vocês verem o que acontece. Aí eu te pergunto, para onde que foi aquela sujeira? O cloro dissolveu ela. O sangue de Jesus, irmãos, fez isso. O nosso pecado é vermelho como escarlata. O pecado que o diabo colocou na raça humana. Começou em Eva, depois Adão caiu. E Adão foi o nosso pai. E nós nascemos depois dele. Toda a geração de Adão nasceu nas trevas, nasceu na morte. Aí o sangue de Jesus é o cloro, que quando foi derramado no Calvário, cada um de nós pecadores, eleitos, fomos batizados nesse corpo, imergido nesse sangue. E quando nós somos imergidos neste sangue, batizados nesse sangue, os nossos pecados desapareceram, foram jogados no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrado. Isso é muito importante. Veja isso. Como aquela pequena gota de tinta esta manhã, quando ela cai naquele cloro, ela voltou às origens. Por quê? Porque, irmãos, o pecado é pegado em algum lugar. A sujeira, a gente sai para trabalhar, quem trabalha em roça sabe disso, né? Vai lá, adquire aquela sujeira e traz. Aí a gente pega aquela roupa e põe no cloro para ficar de molho, para tirar tudo aquilo. Então o cloro devolve aquela sujeira para a origem e deixa aquela roupa branca. O sangue de Jesus pega todos os nossos pecados e devolve para a origem. A origem é quem? É o diabo. Pegou todos os nossos pecados e levou para onde? Levou para o diabo, de volta para ele. E quando o pecado é confessado e cai no sangue de Jesus Cristo, ó que coisa, produz um registro voltando direto ao Criador. Aí nós voltamos ao original. Mas quando o pecado é confessado. Irmãos, não adianta nós querer ocultar pecado. Não adianta, seja pastor, seja membro, nós temos que confessar nossos pecados. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque Ele é advogado, irmão. Ele sabe, irmão, que nós não dá conta, nesse corpo de morte, nós não dá conta de ficar sem errar. Por isso que Ele enviou o parente redentor, por isso que Ele colocou um sangue, nesse período de eras, entre nós e Deus.
O sangue é o cordeiro é o advogado. Por isso que chegar diante de Deus com a nossa obra, irmão, não adianta. Daniel Cury tentou chegar lá, eu fiz uma grande obra, eu fui um grande evangelista, lá na terra. Foi procurar Daniel Cury, lá não tinha Daniel Cury não. Se Daniel Cury chegasse lá, falasse, olha, eu estou aqui, eu aceitei o Cordeiro de Deus que derramou o sangue para mim no Calvário, eu não sou digno de nada, mas o Cordeiro é que me representa. Mas ele não chegou assim, porque lá, irmão, lá não tem nome de Júlio, não tem nome de Wilson, de Isabel, de Cacildo, de Geraldo, lá não tem isso. Lá tem o nome Jesus, lá tem o nome Jesus, porque o nome dele é o nome dela, ela é ele e ele é ela. Por isso que quando procurou não achou o nome, ele falou, mas como pode? Eu ganhei tantas almas lá. Irmãos, obras não salvam nós. Eu estar aqui trazendo um ânimo para vocês, animando vocês, dizendo para vocês que daqui uns dias nós vamos sair desse corpo de morte e ter um corpo entre 18 e 21 anos para viver eternamente. Isso é uma obra que eu estou fazendo para te animar você, mas isso não me salva. E outra coisa, eu posso ser santo, eu posso ser obediente, mas não é para a minha salvação. A salvação é uma obra consumada no Calvário. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Agora, em gratidão à graça de Deus que nos salvou, nós praticamos as boas obras. Porque a fé no Cordeiro de Deus, a fé no sacrifício, nos leva a praticar boas obras, mas não para ser salvo. Por isso que a hora que Daniel apelou, a coisa ficou feia para ele. Ele falou, estou condenado. Mas aí o advogado se colocou. Daniel Cury, a hora que foi levado para o juízo, para o trono branco, o advogado. Aí o cordeiro, o sangue de Jesus, a voz do sangue, a voz da intercessão. Pai, Daniel Cury não foi fiel na terra. Mas tem uma coisa, Pai. Ele se colocou por mim lá na terra. Ele pagou o preço. Ele deu sua vida. Ele praticou as boas obras. Ele levou as boas novas, o evangelho. Ele me defendeu lá na terra. Pai, agora aqui eu defendo dele. Pega todos os pecados dele e coloca na minha conta. Coloca nesse cloro aqui. Não é por obras, não é pelo que fazemos, mas é por aquilo que ele fez. Por isso que Paulo diz, para que ninguém se glorie. Toda honra e toda glória é ao Senhor Jesus Cristo. A gente peca muitas vezes. O irmão Brandt chegou a expressar 10 mil vezes por dia. Mas escute-se, quando o pecado é confessado e cai no sangue de Jesus Cristo, ó que coisa, produz um registro, voltando diretamente ao Criador, você se torna um filho de Deus. O título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Todo-Poderoso. Ah, que coisa! A redenção dela significa posse legal e absoluta de tudo. O que foi perdido por Adão e Eva. Amém? Oh, que coisa! O irmão Brana bate palmas. Aleluia! Ele estava na unção no púlpito. Para bater palma tem que estar na unção, irmão. E sabe quem que estava ali? Irmãos, na reunião dos 7 selos aqui, sabe quem que estava ali? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava ali. O irmão Branham não falava nada dele. Ele só subia no púlpito para corrigir aquilo que ele pensava e achava que estava certo. Era Deus falando através dele, os selos. Era Deus, as eras, os selos. Todas as mensagens. Quando ele falava alguma coisa dele, ele tinha que retirar.
ele tinha que voltar atrás. Mas quando é assim do Senhor, é Bíblia. Por isso que ele tinha um cuidado muito grande de responder só o que estava na Bíblia, só o que a Bíblia falava. E quando não tinha base, ele não tinha conhecimento, nada, ele falava, eu não sei. E tem muita gente que não sabe ainda, que arrumou um jeito de saber. Então que Deus nos ajude, irmãos, a dar valor nisso, a dar valor nisso, a dar valor nisso. Vamos embora, né? Vamos embora, dá vontade de continuar, né? Ontem o pastor Kelvin, eu falei para ele assim, pastor Kelvin, 8h30 nós encerramos o culto. Então o irmão, ele esqueceu do relógio. E eu falei, e agora? A hora que ele terminou era 9h, né? Então aí a gente, né? Mas foi bom, ele pediu perdão depois, né? Ele pediu perdão e isso acontece, a gente entrar na unção, a gente esquece até do relógio. Agora quando o relógio está na frente aqui, manda parar mesmo, então vamos parar, né? É que não tem como, mas vamos parar aqui com a mensagem ainda, o primeiro selo para nós encerrarmos, do parágrafo, eu quero resumir o máximo possível aqui. Vamos aqui no parágrafo 98, é 98 mesmo? Assim, 97, e nós vamos terminar com isso aqui. Agora, 95, agora, o outro dia eu fiz uma declaração. A noiva poderia ir para o seu lar e nunca saberia nada a respeito. Isso é verdade. Mensagem aquele que está em vós, parágrafo 25. O irmão Branham fala de Romeu e Julieta. Ele conta da história que Romeu veio de noite, escondido, e levou Julieta embora. Ele conta da história. E ele usa a Bíblia, a Escritura, que será como um ladrão. Como um ladrão. Não avisa, não vai avisar. A hora que menos... Por isso que nós temos que estar pronto. Isso é muito importante. Eu não vou comentar muito, mas eu vou ler. Essa é uma declaração. O mundo não vai saber nada disso. Irmãos, nós vamos ser arrebatados e ninguém vai saber. Nós vamos ser, os mortos vão ressuscitar, vamos ser transformados, ficar aqui na terra, andando, vendo tudo, e eles não veem porque eles estão ainda no véu de carne de pecado, e nós estaremos no véu da santidade. Nós vamos ver um ao outro, cumprimentar, andar para ali, para aqui, e os que ficarem, que não forem, não vai ver nós. E nós não vamos andar como andamos hoje, vestido de carro, nós vamos andar na força da luz. É muito, Jesus provou isso, se você ler a Bíblia, provou. Ele estava aqui com os discípulos de Emaús, desaparecia, logo aparecia para outros ali, logo aparecia para outros ali. Nós podemos sair em todos os lugares, aí nós teremos um corpo como o dele. E o nosso grande Deus é onipresente, potente, onipresente. E a noiva terá os poderes dele, porque ela é parte dele. Isso é muito tremendo, isso daqui. Amém? Amém. Então, alguém disse, bem, irmão Branham, esse seria um grupo pequeníssimo, bem pequeno. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé. Então não espera muita gente no arrebatamento não, viu, irmão? Não espera. Não espera. Tem gente que estão aí olhando essas grandes igrejas. Mas é da mensagem, grandes igrejas. Mas revelado mesmo, nascido de novo, é pouca gente. Irmão, se der um outro vento aí e dá uma chacoalhada de novo aí, vocês vão ver o que vai sobrar. Uma chacoalhadinha que deu no Brasil aí, vocês viram o que aconteceu. Mas vai dar outra chacoalhada. Espera aí que vai dar outra chacoalhada. Deus vai chacoalhar de novo. Deus vai chacoalhar. E outra coisa, irmão, só vai ficar o eleito mesmo. E é pouca gente. A noiva é pouquinho, né? Aí aqui, ó,
Parágrafo 97. Agora falem com ele. Ele diz acerca disso, como foi no dia de Noé. Vejam, em que 8 almas, 2 Pedro 3, se salvaram pela água, assim será na vinda do Filho do Homem. Se 800 fosse no arrebatamento esta noite, nunca ouviria uma palavra a esse respeito amanhã. Se sumiu 800 pessoas do mundo no arrebatamento, ninguém ia... Porque são 8 bilhões quase, irmãos. 7 bilhões e mais um tanto, quase 8 bilhões de ser humano. Se sumiu 800 pessoas, nos dias de Noé foram 8 que entrou na arca. E os que morreu foi bastante. Foi milhões. Meu Deus. Parágrafo 97. Veja. Assim será